Paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui começando mais um programa Capacita EBD. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 5, com o título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Relembrando que nesse trimestre nós estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, com o subtítulo Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. Está aqui conosco comentando a lição de número 5, o nosso presbítero Marcelo. A paz do Senhor, Marcelo. A paz do Senhor a todos. Nós queremos agradecer pela presença de cada um daqueles que estão conosco para assistir essa pré-aula e queremos crer que essa aula será de extrema edificação e relevância para as nossas vidas e o tema é bastante pertinente e atual. Creio que teremos bastante conteúdo aqui para nós dividirmos aqui com os queridos irmãos. Amém. Amém. Então vamos começar a nossa lição de número 5, que está prevista para o dia 30 de julho de 2023, com o texto áureo que diz o seguinte: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 31. A verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Amém? Agora, o nosso presbítero irmão Marcelo fará as considerações iniciais da questão introdutória da lição. Vamos lá. A primeira consideração que eu quero fazer é acerca do título, né? O tema da nossa lição de hoje, a lição de número 5, fala da dessacralização da vida dentro do ventre materno. Então, às vezes, algumas palavras nós não estamos familiarizados com elas no dia a dia. Por exemplo, a palavra dessacralizar. A palavra dessacralizar significa tirar o caráter sagrado. Outra definição é banalizar o que é sagrado. Então, dessacralizar significa isso, banalizar o que é sagrado. E fazendo referência ao título da nossa lição, ela diz assim: A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E o subtítulo diz: Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Eu já citei em aulas anteriores aqui, mas quero fazer menção de que o que nós estamos tendo aqui nessa revista é uma lição que fala sobre a Igreja e o Império do Mal, o embate que existe entre a Igreja e o Império do Mal. Dentro dessa perspectiva, falando sobre o Império do Mal, que é o governo que será implantado pelo Anticristo, e o espírito que é esse sistema, tanto político quanto cultural, quanto religioso, que está preparando o mundo para a implantação desse governo, nós temos que levar em conta duas realidades dentro dessa questão. Se você puder me ajudar aí, por gentileza, abre a Bíblia em 1 de João 5,19. Quando nós falamos do império do mal, e isso é pertinente dentro da lição, uma questão introdutória, nós temos algumas referências que são de suma importância e elas são bíblicas sobre esse conceito. A primeira, eu gostaria que você lesse, 1 de João 5,19, por favor, à medida com que você encontrar aí. 1 de João 5,19 diz assim: E nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então, Eh, aqui nós temos a referência acerca da igreja e o restante, né, que está dentro desse conceito que está passando pelo embate que existe entre a igreja e o império do mal, né, ou seja, o espírito da Babilônia. Então, o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. Eh, segunda referência, eu gostaria que você abrisse, por gentileza, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Eu anotei aqui. E elas são importantes para nós entendermos a lição de hoje.
Hebreus 2,14. Hebreus 2,14 diz assim: E já que os filhos são participantes de carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então tá. É, o segundo texto, o primeiro nos diz que o mundo jaz no maligno. O segundo nos diz que existe uma cultura da morte, nós vemos isso na revista. Existe um império da morte, que é regido por esse agente por trás, que é o próprio inimigo das nossas almas. Nós vemos ao longo da Bíblia exemplos de que essa situação que nós estamos falando, e vemos aqui, por exemplo, o título falando acerca da dessacralização da vida dentro do ventre materno. Por que que esse título foi empregado dessa forma? Porque eu disse acerca do jogo de palavras. Porque hoje nós estamos vivendo em dias em que, à medida com que eu já expus essas aulas anteriormente, nós já tivemos na revista, em outras oportunidades, falando sobre esse tema. De modo claro, seria a palavra mais correta sobre o aborto. Porém, hoje, se nós colocarmos essa palavra em jogo aqui, ela não consegue entrar. Às vezes ela será barrada e não seguirá adiante. O propósito aqui é uma lição que ela tenha aí alcance, e a proporção desse alcance é feito por intermédio da mídia. Então, hoje a gente tem que mudar as palavras para poder entrar nesse conceito. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Há uma cultura da morte, nós vamos falar sobre essa cultura. Estou apresentando isso. A Bíblia, ela nos dá referência sobre esse conceito. Faraó, ele já tinha esse propósito de matar as crianças. Nós vemos ali Herodes, também com o intuito de matar a Jesus Cristo, e para isso uma grande gama de crianças também. Eh, e aí o comentarista fala da filosofia da cultura da morte. Então é dentro desse preceito. E aí nós temos o caráter sagrado. Aí a dessacralização é tirar o que é sagrado. E o título do textuário diz: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome Jesus. A verdade prática, que você leu, diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza ou torna sagrado a vida dentro do ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil e infrauterina. O que eu entendo é que o propósito do comentarista é de nos propor que um dos conceitos, ou pelo menos é isso que ele coloca, o que torna é, a concepção um ato sagrado, o que torna a vida dentro do útero sagrado. É um dos propósitos que ele propõe aqui é o nascimento de Jesus Cristo. Então, com o nascimento de Jesus Cristo, eh, torna essa condição inicial da vida sagrada. E ela não pode ser de modo nenhum dessacralizada. Tirar o sagrado e tornar profano, com conceitos e filosofias humanas. Então, esse é o intuito. Eh, mas existe muito mais do que isso. Se eu for olhar para a Bíblia, eu vou entender que não é só porque Jesus nasceu. Eu posso trazer não só um texto, mas inúmeros textos. Eu convido você de novo para abrir ali a Bíblia no livro dos Salmos. Você que está nos ouvindo aí, por gentileza, você tem essa oportunidade de somar alguns textos que corroborarão para a tua aula. E o Salmo 139, versos 13 e 14, e o comentarista faz menção desses até o 16, mas o 13 e o 14 eu acho que é de extrema relevância para a gente fazer uma introdução dessa aula. Salmo 139, versos de número 13 e 14, levando em consideração que nós estamos falando do livro dos Salmos, né? Já que é salmo, são versos, são poemas, e aí nós temos versos em vez de outra referência. Salmo 139, versos 13 e 14 diz: Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe.
Eu te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. Então, não é só pelo texto que o comentarista está propondo. Nós vemos que ao longo da Bíblia Sagrada, os personagens vão reconhecer que há uma ação divina. O doador da vida é o próprio Deus. E se o doador da vida é o próprio Deus, então nós temos que entender que hoje, quando eu tenho alguma coisa que é de relevância, eu detenho a patente, porque é importante. E eu sou responsável por aquilo. Outro não tem. Então, vamos continuar dentro dessa linha de pensamento? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Primeiro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. É, é porque se eu vejo que os demais, e eu tenho vários textos, eu estou usando poucas referências ainda, eu só gosto de usar, às vezes, uma quantidade maior de referências. Mas, para vocês verem que algumas pessoas vão se basear, à medida com que ele procura, eu vou propor isso para você. Algumas pessoas vão se basear na Bíblia, distorcendo um texto bíblico em especial, a uma igreja neopentecostal, por exemplo, que vai achar uma base para dizer que pode haver o aborto. E aí eles vão lá no livro de Eclesiastes e vão se basear nisso. Eu estou dando não uma referência, eu estou dando várias referências para defender a sacralização, ou seja, aquilo que Deus determinou como sagrado e de forma inviolável. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: O Senhor mata e faz viver, ele faz descer ao sepulcro e faz subir. Então, é ele que tem a capacidade, e não nós. Aí, não existe, às vezes, uma referência. A palavra aborto aparece. Em pelo menos três textos da Bíblia, nós temos a referência da palavra aborto, e algumas pessoas vão ter dificuldade para assimilar esses textos. Mas em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, já que ele dá a vida e ele tira a vida, nós temos agora um resumo do que se pode e do que não se pode. Você, por gentileza, poderia ler para nós Êxodo 20, versículo 13? Pois não, diz assim: Não assassinarás. Então, o ato de não assassinar, e isso não é o que eu penso, os teólogos, eles concordam com essa visão, já engloba todos os tipos de morte. Então, eu não posso matar, inclusive a vida infrauterina. De modo que, se fosse para nós terminarmos a aula só dentro desses conceitos que já são colocados aqui, eu acho que seriam citações de modo suficiente. Mas no primeiro século, eu tenho primeiro e segundo século, nós temos a Didaquê, que foi proposta pelos pais da igreja, que fala que não pode matar, e isso aí, assim, não matarás, é referência à questão abortiva, à infrauterina. Tertuliano, um apologista africano do primeiro século, 160 depois de Cristo, ele vai falar também de um modo muito declarado. São pessoas que estudavam a Bíblia Sagrada, que tiveram referências e relevância dentro do contexto que nós temos para ter o Evangelho da forma como nós temos hoje. Agostinho de Hipona, e temos Tomás de Aquino, e eu não falei só de alguns textos bíblicos, mas também daqueles que interpretam a Bíblia Sagrada. Então isso aqui é de caráter inicial para você, eh, aluno, professor, você que nos assiste, para preparar a sua aula. Vamos então dar sequência, Giovanni? Pode ler a introdução. Eu gostaria de fazer só uma pequena consideração ali na questão da introdução. Ok, vamos ler a introdução aqui, para os alunos, os professores se familiarizarem. Diz assim: Introdução. Deus é o autor supremo da vida, está em Gênesis 2:7. Por isso as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno.
Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista, que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, confronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Então há uma referência bíblica que ele colocou ali, Gênesis 2:7, você pode ir procurando para nós, por gentileza, e eu vou fazer aqui uma pequena consideração. Tudo que eu disse se resume na pequena fala que ele dá de modo inicial, de forma escrita, lógico, ali na introdução. Deus é o autor supremo da vida. São essas as palavras que ele diz e dá uma referência bíblica, né? E a palavra vida, ela já é a palavra-chave para a nossa lição de hoje. E o que que diz em Gênesis 2:7? E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Teologia básica. O homem é tripartido, ele é tricotômico, diferente de Deus, mas da mesma maneira semelhante a Deus, porque Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas que constituem um único Deus. Essa é a nossa maneira de entender dentro do nosso ministério, e é assim que nós cremos. E o ser humano, ele é tricotômico, ele é corpo, alma e espírito. Aí então nós tornamos a imagem segundo a semelhança de Deus. Então, dentro desse aspecto, nós temos algumas divisões do homem. A primeira, a parte visível, e a segunda, a parte invisível, o corpo, parte visível, uma referência ao nosso plano natural de existência. E a parte invisível, que é a alma e o espírito, e o texto nos fala acerca disso. E ele tornou-se alma vivente. Então, o único, e agora eu estou falando do detentor da vida, o único que pode dar essa condição ao ser humano, e eu não vou nem entrar no mérito do avanço tecnológico, científico, e por mais que seja um avanço científico de extrema relevância na área médica, o máximo que eles conseguem desvendar e ainda não conseguem entrar numa condição que promova a vida, é só a ameba, ou que é o ser mais insignificante que nós temos dentro da constituição de uma vida, né? É a célula mais inferior que nós temos. Mas agora imagina falar de vida em dois aspectos. No grego, a palavra vida ela tem duas referências. Bios, de onde proveio a palavra biologia. E bios é uma referência à vida nesta terra, né? E depois nós temos a palavra zoe, que faz referência à vida espiritual. Então, Gênesis 2:7, nós vemos isso acontecendo. Deus dando ao homem a condição natural e a condição espiritual. Então, o que nós estamos dando aqui no início é base para a nossa defesa acerca da sacralização da vida, e que a dessacralização, ela mesmo que tenha uma argumentação filosófica bonita, ela não tem valia diante da argumentação bíblica que nós temos. E podemos seguir então? Sabemos, né? Então, dentro desse tema, dessa sacralização da vida no ventre materno, nós vamos ter lá no primeiro tópico a concepção de Cristo, né? E dentro desse um subtópico, o anúncio do nascimento. Diz assim: uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga:
Como se fará isso, visto que não conheço o varão? A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação do homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Você quer que eu comente já o primeiro ponto? Então, o primeiro ponto do, do ponto um, a ponto um fala acerca da concepção de Cristo, né? O primeiro tópico o primeiro subtópico do tópico um diz a anunciação do nascimento. Que considerações eu consigo fazer dentro desse texto? Primeiro, foi anunciado o nascimento de Jesus, certo? As pessoas vão falar que a Bíblia é um livro machista, uma das argumentações que nós temos. Não foi imputado a ela nada, foi anunciado e proposto a ela a oportunidade de ser mãe daquele que seria um dos o maior personagem, vou colocar dessa maneira, de toda a história, que dividiu os séculos, e o salvador da humanidade. Segunda consideração é que ela foi uma mulher escolhida e, portanto, ela foi agraciada por Deus. Essa expressão agraciada, ela faz uma grande diferença para que não haja distorções, né? Então, ela recebeu uma oportunidade única de ser mãe do Salvador da humanidade. O ênfase todo está no Salvador da humanidade, né? E assim como nós somos agraciados por Deus por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ela foi agraciada com a oportunidade de ser ali o canal de entrada para o Messias à humanidade, mostrando a importância da sacralidade da vida. Nós nunca sabemos quem está dentro do nosso ventre, ou, propriamente falando, das mulheres nesse caso, né? Nós não detemos aí essa condição de termos o ventre. Amém? Vamos seguir para o segundo ponto lá, você pode. Segundo ponto do primeiro tópico, a miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. Então, mais uma vez, o texto nos dá referência que o ênfase está no nascimento miraculoso de Jesus Cristo. O ênfase está na concepção. Se a gente for aprofundar a palavra concepção, eu não vou entrar no mérito disso agora, porque os tópicos subsequentes nos darão oportunidade para isso e a gente vai falar dentro de uma relevância maior, vai poder abordar. Mas o que a gente vê é que Deus é capaz de tudo. Ele contraria a própria ciência. A argumentação filosófica ela vai se basear na ciência e em algumas experiências pessoais de indivíduos para poder trazer o mérito da dessacralização. Mas eh, o que eu vejo é que Deus é capaz de, de contrariar tudo o que a razão e a lógica humana ela propõe. E uma prova disso é a concepção por intermédio do ato virginal. Ele não viola, não há uma violação da condição da mulher. Além de ser algo consensual, ela aceita, ainda assim mantém a dignidade dela. E é algo bem louvável. O nosso Deus é assim.
É um Deus cavalheiro que, diferente do que a humanidade pensa, né? O nosso inimigo das nossas almas, se você deixa, ele entra, se você não deixa, ele vai querer entrar da mesma forma. O nosso Deus bate na porta e pede oportunidade para que ele possa transformar as vidas. A segunda condição é a visita, né, que é mencionada, a Isabel. E outra referência também é a concepção de Isabel, uma mulher estéril que agora é condicionada à oportunidade de ser mãe. Então, segundo, eu faço isso, segundo Elinato Renovato, que é um dos grandes personagens que nós temos dentro da Assembleia de Deus, o nosso departamento de ensino, e segundo as referências bíblicas, né? E algumas são por bases de estudos e outras de maneira mais clara. Isabel tinha mais ou menos 24 semanas de gestação, né? Quando Maria visita, ela está, segundo ele na ato renovado, por volta de 4 semanas de gestação. E uma das referências é que dentro do ventre, o que que acontece com a criança de Isabel? Quando chega o Messias, né? Dentro do ventre de Maria. A criança já se mexe, se remexe dentro do ventre, mostrando o quê? Que um indivíduo que tem vida. E aí eu não quero nem entrar no mérito do tópico 2, do tópico 3, aonde vão querer dizer, e aí eu não vou entrar no aspecto filosófico, já eu entro nesse aspecto, de que a vida ela só começa depois de que o indivíduo respira, de que dentro do ventre nós temos um conjunto aglomerado de células. O que eu vejo é um indivíduo dentro do ventre com mais ou menos 6 meses de gestação que já reconhece o Salvador. E às vezes muitas pessoas com mais idade não conseguem trazer pela lógica, por causa da mente cauterizada, tudo isso que nós estamos fazendo. Pode seguir, João. Tópico 3 diz: a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus doutou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo o Senhor. A bênção do nascimento. A Bíblia ressalta que ter filhos são herança. A Bíblia ela fala que lá no livro de Gênesis, um dos propósitos era multiplicar. E essa condição ela tenta ser mudada, né, pela nossa sociedade, pelo espírito da Babilônia que está aí. E o que nós vemos é que há um ênfase nisso. Uma das condições que dá para você a condição de você ter a continuidade da sua vida é por intermédio dos seus filhos. E é dentro desse conceito que a gente vê a bênção de um nascimento. É assim que a gente tem que enxergar. Tudo perde o valor e o que ganha notoriedade é o fato de que nós temos o privilégio de sermos abençoados com agentes que vão nos ajudar a formar uma família. Pode dar sequência e agora nós vamos sair do caráter bíblico e vamos entrar aí num caráter mais teológico e filosófico, né? A sinopse 1, só para vocês terem uma noção, diz assim: ó, a história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralidade da vida desde o ventre materno, ressaltando que toda gestação é um milagre e uma dádiva concedida pelo Criador. Bem, vamos entrar no tópico 2, a cultura da morte, projeto ideológico, que diz assim: a cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia,
apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto de seu ventre. Depois a gente vai entrar no tópico 2 sobre o direito sobre o corpo, que é um segundo subtópico que ele coloca para o tópico 2 e aí entra nesses aspectos filosóficos. O primeiro é o projeto ideológico, é a apresentação. E aí a referência que nós temos para esse projeto ideológico é a palavra aborto. Então, o que é aborto? A palavra aborto, ela provém do latim e vem de abortare, que significa pôr do sol. É quando temos o fim, é o desaparecer no horizonte. E aí nós vamos ter outras referências que eu acho de relevância, e estudando e ouvindo também. É o dicionário da medicina, eu coloquei aqui. O que que diz o dicionário da medicina acerca dessa expressão, aborto? É a expulsão do feto de modo natural ou provocada antes do sexto mês de gestação. Por que antes, dentro do sexto mês de gestação? Porque a partir do sexto mês, quem sabe a gente já tenha a condição adequada para que o feto sobreviva sozinho. Antes do sexto mês, isto é, de modo que possa sobreviver fora do organismo materno. Antes do sexto mês, a probabilidade de sobrevivência dentro do ventre, fora do ventre materno, me desculpe, é muito pequena. Então tá, eu caracterizei o que é aborto para você. Nós estamos falando aqui do projeto ideológico, né, que querem introduzir conceitos de que o aborto é algo normal, né? Então nós estamos falando de uma vida que deixa de vir à existência. Nós temos, dentro dessa conjectura de aborto, duas situações que eu não tenho uma referência bíblica que possa se opor a isso. Por exemplo, o aborto natural. O aborto natural é quando alguma condição genética proposta por alguma deficiência ou algo que possa sustentar a vida dentro do útero, da união do gameta feminino, do masculino. O gameta feminino, ele aceita o gameta masculino, o óvulo é fertilizado, ele se aloja no útero e dentro dessa condição, algo não consegue manter essa vida lá dentro. Acontece o aborto natural. E também existe o aborto acidental, né? Eh, o que vai provocar, de repente, por um tombo, ou ilustrar dessa maneira, a morte desse dessa vida, vou colocar dessa maneira. Então, não temos nenhuma objeção bíblica quanto a isso. Mas, hoje nós temos legalizado no Brasil algumas condições. Nós temos o aborto terapêutico. O nome é sugestivo, é bonito. Estou falando de morte de crianças, gente. Então, aborto terapêutico é quando há um risco de vida. E eu estou falando por da criança e da mãe. E aí, então, o aborto terapêutico, segundo a nossa legislação, ela ele dá base para que isso possa ocorrer. Segundo, é, é por gravidez forçada. O que que é a gravidez forçada? É quando a mulher ela é violentada, ela é estuprada. A nossa legislação
da base para que esse tipo de aborto aconteça. E o aborto eugênico, que são crianças com má formação, elas têm má formação genética, elas têm uma formação que não vai condicionar uma vida normal como os demais. Elas vão nascer com retardamento, retardadas, né, que é a expressão que a gente utiliza, faltando o cérebro ou alguma coisa dessa condição que impossibilite, às vezes, uma manutenção saudável da vida. Então já é proposto também essa terceira condição, certo? E agora, é, a Bíblia ela deixa muito claro, e eu vou ser bíblico de novo, que um abismo puxa o outro. E você abre pretexto para uma coisa, e isso abre condição para que a natureza caída do homem, o mundo jaz no maligno, nós lemos em 1 João 5,19. Aí, e a Bíblia diz que vós quereis satisfazer a vontade do vosso Pai. Então, se eu não sou filho de Deus, né? E esse filho de Deus agora é, é por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, eu sou enxertado filho por adoção, eu sou filho do diabo. Não existe meio termo. E aí eu vou satisfazer a vontade do diabo. E a Bíblia diz que o diabo é homicida, né? Então, se ele é homicida, o ser humano vai abrir pretexto para que a morte eh, seja cada vez mais introduzida e vai fazer isso por intermédio de distorções. Eu não vou ter tempo para isso, nós já estamos com 44 minutos de aula. Os nossos amigos que gravaram ainda há pouco foram mais breviados do que eu. E, e eles têm um texto, e você procura aí. O texto ele traz o título Mataram Beethoven. E você vai entender, né, que era uma mulher que tinha perdido quatro filhos e o quinto filho, mesmo tendo uma série de doenças, eu estou falando isso de modo resumido, eu não quero entrar no mérito da história, porque a gente vai consumir disso algum tempo. Mas você, professor, aluno, procura aí. Mataram Beethoven. E aí um professor faz essa pergunta em sala de aula, dando as condições de uma mulher que tinha perdido quatro filhos e o quinto indivíduo, que a maior parte da sala concordou para que não viesse à existência devido a algumas condições de saúde da mulher, e seria um dos maiores personagens que nós temos na nossa história, que é Beethoven. Então fica a dica para você. Isso não está sob o nosso domínio. Quem conhece depois da curva é só o nosso Deus. E ele sabe quem está dentro do teu ventre, ele sabe por que que está ali e ele sabe de todas as condições. Tirando a morte natural ou acidental, o aborto, vou usar a expressão aborto, qualquer outro tipo, o aborto terapêutico, o aborto por gravidez forçada, ou o aborto por eugenia, mesmo que legalizado, não é bíblico. Eu sei que vão, às vezes, falar muita coisa dentro desse aspecto, mas não é bíblico. E eu não posso trazer isso por regra e aplicar em condição e hipótese alguma. Não acho referência na Bíblia para isso. Quer dar sequência? Pode ficar à vontade. Então, nós vamos entrar no tópico 2, o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan Meu corpo, minhas regras é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Há um slogan, né? E parece até bonito, né? Meu corpo, minhas regras. Mas vem cá, dentro do caráter que nós estamos propondo aqui,
Que mérito existe na minha vida? Mérito meu próprio. Gênesis 2:7, eu li aqui com os irmãos, que a vida nos dois aspectos, tanto a, a vida física, né, e a vida espiritual está nas mãos de Deus. Então, as regras e os padrões que são aceitáveis, só Ele pode dar. Não é meu corpo, minhas regras. É meu corpo dado por Deus, debaixo das regras que Ele estabeleceu, né? A Bíblia diz que meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, tudo que eu faço é para a glória dele. Quando eu fujo disso, eu pago um alto preço. Eu vejo em Gênesis 3:5, quando quiseram se colocar no lugar de Deus, né? É, a, a, a serpente olha para Eva e, já resumindo toda a história que você conhece tão bem, é estudante da escola dominical, senão não estaria aqui. Você vai analisar que ele disse: Não, certamente não morrereis, porque o assunto era a morte, né? Eu não vou entrar no mérito da palavra morte, eu já disse em aulas, você pode rever, né? Vida significa comunhão, morte, separação. E aí, não, certamente não morrereis, disse a serpente, porque do dia em que dele comerdes, está falando do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, os vossos olhos se abrirão e serão semelhantes ao Altíssimo. Quando eu brinco de ser Deus, eu pago um alto preço. Quando eu perco a noção do certo ou errado, e o padrão para certo e errado é Deus quem dá, porque quando eu falo de ser santo, eu vivo um processo de santificação, mas quando eu vejo a Bíblia falando de santo, ela diz que o meu Deus é 3 vezes santo. Então, é, o padrão, o sarrafo é muito mais em cima. Quando eu vejo as pessoas perdendo a noção do que é certo e do que é errado, e isso gera uma distorção, e isso sempre vai acabar mal. A pergunta que eu tenho que fazer, já dentro desse conceito, é: aonde a vida começa? E a Bíblia, ela também me dá referência para isso. Salmo 139 é um deles, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Ela, o que que eu entendo pela Bíblia? Que a vida começa quando o gameta feminino encontra o gameta masculino. Isso já é uma nova vida. É, e filosoficamente as pessoas vão dizer que não é. Eles vão dizer que é um aglomerado de células. Mais um pouquinho eu vou falar sobre isso. Um aglomerado de células, que a vida só ela existe depois que eu recebo o Espírito, e vão querer dizer em que ponto é que eu recebo o Espírito ou não. E isso daí a gente até entra um pouquinho mais adiante e fala melhor. Pode seguir, Giovanni. Para nós não ficarmos assim com a. O item 3 é a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso, em Êxodo 21, 22, 23. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Então, eu vou falar agora, entrar naquele ponto que eu parei ali no tópico, subtópico 2 do tópico 2. Filosoficamente, alguns pensadores vão dizer que a fecundação é um amontoado de células e não é uma vida. Se eu partir por esse pressuposto de que não é uma vida, fica muito mais fácil desfazer disso. Agora, hoje eu estava com um funcionário meu e ele falava que a vida dele se dividiu em 2 pontos, né? Eu vou concordar nesse aspecto, mas discordando.
Porque eu acho que a sua vida pode se dividir em três, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, como ele dividiu os séculos. E ele diz ali que a vida dele se dividiu a partir do momento que ele conheceu a cara do primeiro filho dele. E isso muda realmente a gente. É, te dá um caráter, isso aqui é unânime aqui dentro, todos nós somos pais. Muda a vida da gente. Você passa a pensar de uma maneira diferente, se posicionar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente. Então, se eu partir pelo pressuposto filosófico de que a fecundação é um amontoado de células e não é uma vida, então é fácil eu desfazer disso. Há uma crença de alguns pensadores, e isso está incluído dentro do judaísmo, que a alma só é dada depois do nascimento. Só que isso não é o que a Bíblia diz, né? Eu citei. Se a alma é dada só a partir, e agora eu estou falando dentro do aspecto religioso, o tema o subtítulo da nossa revista, eu vou citar mais uma vez, Como Viver nesse Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. Filosófico, cultural e religioso. No aspecto religioso, alguns vão dizer, não, a vida é dada só depois do nascimento, ou seja, a alma só entra no indivíduo após o nascimento. Tá, eu acabei de citar agora há pouco o nosso texto, que nós temos o texto da nossa lição de hoje, né? Ali, ó, é, a nossa leitura bíblica em classe, que foi a base. Nós temos um trimestre que ele não é temático, ele é temático, aliás, ele não é bíblico, nós não estamos discorrendo em cima de um livro em específico, mas é um trimestre temático, nós temos todas as lições, às vezes um livro da Bíblia diferente. O tema de hoje é a dessacralização da vida, e aí eu citei o nosso texto áureo, aonde Isabel tem uma criança dentro do ventre que já tem a capacidade de reconhecer o Salvador. Ué, então, por que que o texto sagrado vai falar com riqueza de detalhes que aquela criança se mexia dentro do ventre e reconhecendo, e ambos foram ali cheios do Espírito Santo, né? Então, o que coloca por terra todas essas crenças, né? Então, é um crime e não é bíblico eu trazer essa referência. Pela biologia, pela ciência, né? O óvulo fecundado tem todas as características de um homem. O óvulo fecundado tem todas as características de um homem. Veja bem que o óvulo fecundado é quando o gameta feminino ele aloja o gameta masculino. Não estou falando dentro do útero ainda. Eu estou falando nas trompas. Já tem, pela ciência, o óvulo fecundado tem todas as características de um homem. Já tem todas as características necessárias para a vida. Então é uma vida. E se eu partir pelo pressuposto filosófico, de que é um amontoado de células, ou pelo filosófico religioso, de que só depois que a alma entra, e nenhum desse tem fundamentação bíblica, aí então eu acho base para acometer uma série de atrocidades. E alguém muito já disse de maneira muito assertiva que se eu creio que Deus não existe, então tudo é permitido. Não existe padrão para minha moralidade. E eu encerro aqui o tópico 2. Amém. Então vamos só para falar a sinopse do tópico 2 diz, sob o pretexto da autonomia e deturpação do livre-arbítrio, a cultura de morte se alastra e naturaliza práticas abomináveis à palavra de Deus. Posso pedir E só? só para você, Giovanni, eu quero concluir o tópico 3, né, a sacralidade da vida. Aí depois vai falar da vida, o primeiro subtópico do tópico 3, a vida é inviolável. Segundo subtópico, o começo da vida. O terceiro subtópico, a posição cristã. Pode ler todo ele, Sim. que eu vou resumir de um modo abrangente todo esse tópico já, porque nós vamos falar desse conceito no tocante geral, a sacralidade da vida. Então vamos entrar para o tópico 3, a sacralidade da vida. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. O autor e a fonte originária do fôlego
fôlego da vida. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e os desrespeito à vida humana. O tópico 2, o começo da vida. As Escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Ainda, o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Tópico 3: a posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Então vamos lá. A sacralidade da vida, eu falei disso o tempo inteiro. A vida é sagrada. Deus dá, só Ele pode tirar. Eh, há um outro pensamento filosófico que diz que eh, o bebê é uma extensão do corpo da mãe. Ele não é. Eu citei aqui textos bíblicos que comprovam, fatos científicos que comprovam que ele é um indivíduo com características genéticas, mesmo que ele carregue cargas genéticas do pai e da mãe, ele tem uma constituição genética própria. Mesmo que eu tire o óvulo fecundado, fertilizado, de um indivíduo e implante em outro, e aí eu vou usar a cor da pele como base, como referência, né? Ele vai nascer com uma coloração e características daquele primeiro indivíduo de quem ele foi tirado, porque ele tem uma características próprias e peculiares. Ele não é uma extensão de ninguém. Então, portanto, a vida, ela existe e ela é inviolável. Independente de como foi o ato, estou falando ainda da inviolabilidade da vida. Independente de como foi o ato, se ele foi consensual, se ele não foi consensual, se eu vou aplicar as palavras que nós temos aí de conjugação filosófica, se ele é um ser humano em potencial, não, ele é vida, e não é um ser humano em potencial, independente de como foi o ato, como eu disse, se foi consensual ou não, é uma criança, e ele não pode pagar pelo erro de ninguém. Ele tem direito à vida. É uma vida e não tem culpa. Aonde começa a vida, eu falei. Cientificamente, falei, biblicamente, e eu quero concluir, por gentileza, abra a Bíblia aí em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Eu quero concluir com esse texto.
Porque às vezes o que é para dar errado, e eu estou falando condição social, eu estou falando de constituição genética, eu estou falando de, de proposta filosófica, o que é para dar errado, Deus faz dar certo. É só você abrir espaço para ele trabalhar. Por favor. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Estamos falando de Jeremias, uma condição bastante caótica, e Deus falando para ele que lá no ventre ele foi escolhido. Eu quero concluir minhas falas com isso. Eu comecei bíblico e quero terminar bíblico, mas a gente não deixou só o conceito bíblico falar, mas também falamos aqui de conceitos filosóficos e científicos, e eu creio que isso vai somar bastante. É um subsídio a mais, um subsídio complementar para você, professor, para você aluno, para você que gosta da palavra de Deus. Queremos agradecer aqui, ao presbítero Marcelo também por ter explanado essa aula de maneira clara, né? E bíblica, né? Principalmente de maneira clara e bíblica, teológica, também biológica também. Foi muito bom para o nosso conhecimento. E você, aluno, você, professor, se esbruce, né, se esbruce na revista, se esbruce na Bíblia, que eu tenho certeza que a sua aula vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Queremos agradecer a audiência, que Deus vos abençoe e nos conceda a cada dia a sabedoria da parte de cima. Amém. Amém.